Está começando mais um Liga. Partilha. Eu sou a Luciana. Eu sou a Letícia. E eu sou a Mariane. Lembramos que este é um podcast para refletirmos sobre o Evangelho de uma maneira mais informal, descontraída, mas sempre com muito respeito. E no episódio de hoje, teremos o capítulo 1 e 4 do Evangelho de São Lucas. Sim, e a gente convida você a comentar sobre este e outros episódios que nós temos e também interagir nas nossas postagens, nas nossas redes sociais. É isso aí. Então, como sabemos, conhecemos, ou para aqueles que estão chegando, nós vamos agora para o momento da nossa leitura. E eu quero convocar, a minha colega Lu para fazer essa partilha. Então vamos lá, o evangelho de hoje então é de Lucas, capítulo 1, versículos de 1 a 4 e capítulo 4, versículos 14 a 21. Muitas pessoas já tentaram escrever a história dos acontecimentos que se realizaram entre nós, como nos foram transmitidos por aqueles que, desde o princípio, foram testemunhas oculares, ministros da palavra. Assim sendo, após fazer um estudo cuidadoso de tudo o que aconteceu desde o princípio, também eu decidi escrever de modo ordenado para ti, excelentíssimo Teófilo. Deste modo, poderás verificar a solidez dos ensinamentos que recebeste. Naquele tempo, Jesus voltou para a Galiléia, com a força do Espírito, e sua fama espalhou-se por toda a redondeza. Ele ensinava nas suas sinagogas, e todos o elogiavam. E veio à cidade de Nazaré, onde se tinha criado, conforme seu costume. Entrou na sinagoga, no sábado, e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem em que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano de graça do Senhor. Depois, fechou o livro, entregou ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Isso, depois dessa leitura cheia de prosódia e entonação, com essa voz muito eficaz da nossa colega Lu, convido a Let's para nossa contextualização. Bom, o evangelho de hoje, proposto, ele tem duas partes, como a gente comentou no início ali. A primeira, que é o capítulo 1, de 1 a 4, é uma espécie de prefácio, vamos dizer assim. E a outra é o primeiro trecho, que é a outra de 4, capítulo 4, 14 a 21, é o primeiro trecho do discurso, de Jesus na sinagoga de Nazaré, inaugurando a sua vida pública e pregação. Curiosidade, essas duas leituras elas são separadas por 3 capítulos, mas como a gente pode ver, existe uma unidade entre as duas partes e, como nós veremos também na reflexão no contexto dessa liturgia. Então, com isso, eu convido novamente a minha colega Mari para iniciar as reflexões do dia. Então, pensando assim que a partir dessa contextualização que nos auxilia muito, já também fazer um gancho, então lembrar que agora nós estamos iniciando o tempo comum, nós passamos, como a gente bem mencionou, então a gente teve o tempo lá, Advento, Natal, e agora com o início do Advento finalizou-se, o tempo litúrgico, no caso o ano litúrgico que estava, ele se encerrou, e agora a partir do Natal, se inicia, um novo tempo. E esse tempo qual a gente chama de tempo comum, é esse tempo qual a gente vai meditar aí sobre a vida de Jesus, a vida pública. E é muito legal, e às vezes não nos chama tanto a atenção esse evangelho, até mesmo porque ele está sendo bem uma narrativa, uma narrativa do que, como mesmo a Let's falou, um pré, uma pré-narrativa, vamos dizer assim, um comentário, vamos dizer assim, uma preliminar daquilo do que está a
iniciando. Nós, então, a partir de domingo, iniciaremos a terceira semana do tempo comum. E aqui, bem de encontro com isso, no sentido de conforme, né? Então, aqui que Jesus foi a Nazaré, a Galileia, desculpa. Foi na Galileia, né? E movido por quem? Pela força do Espírito Santo. Então, Deus, mais uma vez, sendo um, né? Ele vai, né? Para estar no meio do povo, não para ser diferente daquele povo, não para ser aceito como um Deus, ou como um rei, ou como alguém do poder, mas pelo contrário, para estar ali no meio deles. E o mais bonito é que ele vai de frente com aquilo que era do costume, né? Então, ele abre o livro, né? E Jesus ali procura uma passagem e meio que já dizendo, olha, né? O Espírito do Senhor está sobre mim, né? Então, ele mesmo já como dando uma introdução, né? Ou se apresentando àquele povo, né? Se revelando mais uma vez para eles, né? Que ele estava ali não somente como um homem ou como somente mais um deles ou mais um dos profetas que passaram, ou que passam, ou que estão ali no meio deles, mas que o Espírito Santo estava sobre ele, né? E o enviou para proclamar e para trazer a salvação. Então, é bonito perceber o quanto Jesus já cativava e já trazia, né, os olhares para si. Então, eu gosto sempre de pensar que todos aqueles que realmente se abriram para ser olhado por Jesus, com certeza não conseguiram se deixar voltar para si mesmos como estavam, né? Então, com certeza, esse olhar, como diz aqui, né? Na sinagoga, todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então, isso é o verdadeiro motivo da nossa crença, né? Ter Cristo como centro de nossas vidas e estar voltados para aquilo que ele tem para nos dizer, né? Que é a verdade, que é a vontade de Deus para nós, né? Então, com certeza, aqueles que se abriram, né, há 2000 anos atrás e que tiveram ali, né, os seus olhos fixos no Senhor, em Jesus, com certeza, ali já iniciou, né, o toque, a transformação, o cuidado de Deus na vida deles, e com certeza não voltaram a ser como eram. E passo então para dar continuidade a essa reflexão. Lu? Muito obrigada, Mari, pela reflexão e passagem de palavra. Bom, esse evangelho, para mim, ele foi um pouco difícil, na verdade. A gente tá aqui não é para, como diz, para falar, jogar a palavra fora, né? A gente fez o Liga Partilha justamente pra gente partilhar o que a gente sente, né, em relação à palavra. Eu confesso que essa leitura foi estranhamente difícil pra mim, assim. A primeira parte eu não vou comentar agora, que fica mais pra frente, que depois no Glória eu vou chamar. Mas a segunda parte, que em tese seria, né, claro, de um Glória, pra mim não foi, assim, foi um momento quase de um espinho na carne, mas não, como surgiu como uma reflexão mesmo, eu fiquei pensando o que eu senti quando eu li. E eu já conheci a leitura e tal, mas assim, quando a gente lê pra fazer o Liga, né, sempre a gente se aprofunda mais. E eu comecei a ler ali e tal, e acabei me colocando na cena, como se eu fosse uma dessas pessoas que estava na sinagoga naquele momento, imaginando assim, olha, então no começo da leitura ele fala que Jesus já estava ficando, né, conhecido, já estava espalhando a palavra pela Galileia, sua fama, né, então ele realmente começou a ficar famoso, né, então imagina assim que eu sou uma pessoa que eu sou na sinagoga pra ver uma pessoa que tá famosa, assim, olha, que lá, né, tá todo mundo falando dele, né, vamos lá ouvir o que ele tá falando. E aí Jesus vai na frente e fala, praticamente se revela, vamos dizer assim, né, como filho de Deus ali, abertamente. E aí, minha reação automática, assim, na cena, não é, tipo, achar maravilhoso, é ficar um pouco constrangida, sabe? É estranho dizer, assim, se isso estivesse acontecendo hoje, entendeu? Assim, eu ia ficar, gente, pera, o que tá acontecendo aqui? Entendeu? Não ia ser um pouco de choque, eu acho. Não ia ser um maravilhamento inicial. Eu acho que eu ia ter essa sensação de... bem na fala que, né, todos os olhos estavam fixos nele, ficou um silêncio. Eu consigo me colocar ali também, todo mundo, acho que pensando na cabeça, maquinando, tentando entender o que tá acontecendo naquele momento mesmo, de fato, né? Acho que não é uma coisa automática ali pra gente, que tantos anos depois, talvez seja mais automático. Mas pra mim, realmente, me colocando na cena e me vendo, sentindo no meu coração hoje, não é uma assimilação automática. Aliás, a palavra que eu encontro aqui é uma assimilação daquele Jesus que é uma pessoa famosa pro Jesus que se diz filho de Deus. Então, assim, a sensação da leitura é que eu
que a minha vida toda, assim, eu passo sempre tentando, até eu acho que o propósito do Leiga mesmo, quando eu fiz, é justamente tentar fazer sempre essa assimilação. Ele não é apenas uma pessoa famosa, ele não era um ídolo, ele era filho de Deus. E esse momento de silêncio que todo mundo tava olhando pra ele, que acho que é esse impacto e que em mim eu faço esse processo de assimilação, de realmente aceitação até, né? Assimilação e aceitação de Jesus como o verdadeiro Salvador. Então é um pouco, eu realmente, assim, não é uma leitura, pra mim não foi bonita, assim, foi impactante, mais impactante do que bonita, digamos assim, né? Fala, nossa, você precisa, ou você aceita ou você não aceita, entendeu? Então, mas é um processo que pra mim leva um tempo, não é de uma hora pra outra, assim. Então, a minha vida toda eu faço isso, talvez eu chegue até o fim da vida, né? Ainda com alguma dificuldade, mas eu sempre tô tentando buscar essa assimilação. Então, é uma leitura que ficou mais difícil do que eu imaginei que fosse ficar. Mas é isso. Depois a gente vai lá pro God, dá uma melhoradinha, mas não chega a ser um espinho na carne, né? Porque é o que eu falei, é uma coisa boa. Ele tá se revelando ali. Mas é uma dificuldade que eu tenho e ao mesmo tempo eu acho importante eu entender, né, o que se passa dentro da minha cabeça em relação a, né, um momento de encontro, digamos assim, comigo mesmo. E é isso. Sim, e na verdade é tudo bem, né? Tudo bem. Eu acho assim que a gente precisa desmistificar às vezes, né, que o nosso encontro assim com a verdade ou, né, como aquele povo, com certeza, né, alguns se abriram, outros tiveram ali medo, um receio, um pé um pouco atrás, mas o que importa, né, é o resultado final, E né? atitudes também, né, que eu acho que falam mais Isso. também. Mas então vamos agora então para nossa colega Let's, para falar a reflexão dela. Let's. Sim, obrigada, Mari. Obrigada, Luli. Primeiro, queria desejar aos nossos ouvintes um feliz ano novo, Sim. né? Primeiro episódio de 2022. Vamos fazer 2 anos, gente, de programa. Acho que a gente tem que fazer um bolo decorado, assim, quem quiser patrocinar, aceitamos. Verdade, aceitamos, hein? Aceitamos e Super marcamos, e é isso Março, aí. 2 anos de Leiga, quem quiser patrocinar o bolo, fica à vontade. Uhul! Leiga tá começando já tá andando já com essa fase, né? Já tá falando bem, Tem umas já. palavrinhas, Já, verdade, que é fonoaudióloga, já tá falando umas palavrinhas, né? Nos seus desenvolvimentos já tá indo muito bem. Bom, eu acho isso bem providencial esse evangelho, né? Como provavelmente da Igreja Católica, essa organização das leituras, por ser, né? A gente está iniciando um novo, a gente quer novas metas, novos projetos, etc. E aí mostra também, né? O início da caminhada da vida pública de Jesus. Então, eu acho isso bem, bem legal, né? Só elogiando a nossa igreja. E eu também achei como, assim, um sentimento, né? Achei bastante forte, né? O Messias lendo a leitura de um profeta e a própria profecia se realizando ali no ato, né? Eu achei algo bastante... eu não fiquei chocada, mas me imaginei também na cena, assim, ficando surpresa, talvez, né? Um sentimento nesse sentido. E Jesus, sem medo nenhum, ele vai lá, fala e toma posse da sua missão, né? E outra coisa que eu senti também, né? Não sei se eu senti, eu interpretei para mim, né? Uma mensagem para mim, como que nós, né? Abençoados por Deus, principalmente através do Espírito Santo, que fala bastante, né? Pedindo sempre, lógico, a luz para nossa caminhada, mas que a gente tem que ser protagonista na nossa vida, né? A gente precisa tomar posse daquilo que a gente é. Então, sim, eu li toda essa questão, né, de que Jesus, para que Jesus veio, né? Ele dá essa introdução, mas também eu senti muito isso nessa questão dele falar, né? Sou eu e é isso e bora, né? Então eu gostei, achei forte, achei também um pouco como você falou, não chega a ser um espinho na carne, mas Cômodo, né? uma cutucada, eu acho. Uma cutucada. Mas boa, no sentido de, tipo, dar um empurrão na gente, assim. Então, essa é a minha reflexão. E também agradeço a reflexão das meninas, porque era uma leitura que eu não tinha feito. Eu acho que a gente tá viajando nessa época, né? Talvez eu não fui à missa nessa época nenhuma vez, porque eu não me recordo dessa. Ou eu era criança e não compreendia.
Mas, enfim. Ou o nosso cérebro estava de férias, né? Porque pode acontecer isso, da gente não se Aham, atentar tanto, né? exatamente. A gente deixa tudo no off, né? É, Bom, modo é, vibe. modo mãe tá off, né? Não mãe tá on, mãe tá bem off agora. Bom, mas é isso. E agora eu vou chamar novamente nossa Mari, toda vez agora, sequência, né? Eu Nós te estamos na chamei, agora eu sequência. vou chamá-la novamente para aquele momento que a gente não gosta muito, mas que é importante, que é o chamado espinho na carne. Espinho no meu corpo. É isso aí. Então, eu também compartilho de que essa eu também achei já uma leitura, até estava esperando assim, né, ajudas, né? Talvez quando a gente escuta mais de uma vez, né, possa aflorar mais outras coisas, né, e tudo mais, mas hoje realmente tá uma passagem assim mais exigente assim, né? Mas o que me chamou a atenção no sentido de espinho na carne foi a quanto a tudo que diz no sentido de ser uma iniciação da vida de Jesus, né? E de ser também uma questão de que eles tinham o costume de estar na sinagoga e de abrir esse mesmo livro que Jesus abriu e leu, né? Mas pode ser que até como hoje, né, não tenha me atentado como eu, né? Às vezes eu pelo menos compartilho de assim, é muito legal quando a gente se dá conta de que tudo é dentro de um contexto, né, dentro da igreja, que tem essa preocupação de ser, né, o início do tempo comum, com o início da vida pública de Jesus e tudo mais, né? Mas o quantas e quantas vezes, né? Porque assim, tá dizendo bem aqui que deram o livro do profeta Isaías, abrindo o livro, Jesus achou a passagem em que está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Então, assim, essa passagem já estava lá, né? Quantos deles leram essa mesma passagem que, na verdade, deram para Jesus aberto, né? E, assim, pode ser que até no meio daqueles que estavam ali na sinagoga não tenham entendido ou que não tenha, né, ali se dado a perceber do que estava dizendo aquela palavra, né? E até mesmo assim no sentido de que Jesus ali se revelando, ele também revela uma promessa, né, que aqueles que estão, né, por eles assim, por ele tocado, né, no caso, porque ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres, enviou-me para proclamar a libertação e aos cativos lá, aos cegos, aqui ó, e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Então, assim, todos os anos, né, se renova isso, essa promessa. Não somente essa promessa de Jesus ali, né, que deram a passagem para ele e ele leu e ele disse, assumindo isso de uma forma viva. Mas também, quantas vezes que a gente toma a palavra, né, ou até mesmo que Jesus nos dá a palavra, né, relembrando de suas promessas, relembrando de suas verdades e que também nos passa despercebido, né? E lembrar também que, e pode ser que muitos daqueles que estavam ali, né, até mesmo testando Jesus ou que estavam observando Jesus, né, porque já se iniciava também toda essa questão, né, de olhares e tudo mais, o quanto eles não se permitiram receber da verdade dessa palavra, né, receber aí um ano da graça do Senhor, né. Então, é algo assim que mexe, né? Mexe no sentido de o quanto ainda a gente precisa abrir os nossos sentidos, abrir os nossos olhos, abrir os nossos ouvidos, mas principalmente abrir o nosso coração para aquilo que Jesus está todos os anos, todos os dias, a cada minuto, até mesmo como a gente sempre fala, né? Às vezes, né? Se revelando de forma imponente mesmo, né? Se dizendo ou se demonstrando, né? E o quanto ainda nós nos permitimos ainda ser oprimidos, né? Nos permitimos ainda ser presos, nos ser cativos, ser cegos, né? Necessitar
de forma tão forte da libertação que somente vem de Deus, né? Desse espírito, dessa unção. E passando, né, desse momento aí de reflexão, de espinho, de análise pessoal, eu quero chamar, né, para um momento de alívio, quentinho no coração. Eu quero chamar, então, minha colega Lu para o momento Glória. Vamos lá, então. Momento Glória. Quando eu comecei a fazer reflexão, Glória veio rapidão. Aí depois que eu escrevi primeiro Glória e depois eu escrevi minha reflexão na hora que eu tava fazendo. Porque eu falei, isso aqui tá mais Glória que reflexão. Aí depois eu me concentrei e falei, vamos ver o que vem de dificuldade. Mas o Glória veio fácil. Ali, inclusive, foi até engraçado, né? Que a gente não falou muito, né? Então acho que até é interessante ficar pra essa parte. Que é justamente, na verdade, a primeira parte da leitura. Que é quando São Lucas faz essa apresentação, essa introdução, né? No capítulo 1, e que me chama a atenção é o empenho de São Lucas de juntar esses relatos, né, daqueles que foram testemunhas oculares de tudo que aconteceu, né, e transcrever, deixando acessível para as gerações futuras, né. Eu não tenho tanto conhecimento assim, né, da vida dos santos e tudo mais, mas o que eu li, parece, né, acredita-se que Lucas não teria convivido diretamente com Jesus, mas teria sido companheiro de São Paulo, né? Então ele esteve com pessoas que estiveram com Jesus, né? Então ele não viu Jesus, mas ele viu pessoas que viram, né? Então ele juntou todos esses relatos. E também ali no trecho que fala, deixa eu achar aqui. E decidi escrever de modo ordenado para ti, excelentíssimo Teófilo. Também já li algumas vezes, não foi agora quando eu estava fazendo essa reflexão, então pode ter alguma coisa muito equivocada aqui, mas eu lembro de ter lido que poderia ser esse Teófilo em dois sentidos. Realmente poderia ser algum romano para quem ele estava escrevendo esse relato, que realmente era uma intenção dele, como historiador, escrever isso para alguém chamado Teófilo, ou então que seria Teófilo, que daí na divisão da palavra, que é Teófilo, né? Então é o adorador de Deus, né? Na origem da palavra, Teófilos lá, não sei como é que fala direitinho, mas enfim. Então mas seja para uma pessoa física chamada Teófilo, seja para alguém que tem um interesse, que é um adorador de Deus, que quer conhecer sobre Deus, né? É muito legal, muito importante, na verdade, né, que tanto São Lucas quanto os demais evangelistas tenham tido cuidado de escrever isso, porque eu acho assim, a passagem da palavra oralmente, a passagem da cultura oralmente, né, a cultura oral, ela é muito importante, ela é muito legal, né, que se passa de geração em geração, mas a escrita fica original ali, o que a pessoa escreveu, né, o que ela quis dizer na origem. A fala corre o risco, né, de fazer um telefone sem fio que dá errado ali, né, vamos dizer assim, né, tantos e tantos anos, milhares de anos, vai, né, que chegar essa mensagem meio diferente. Aqui não. Aqui foi o que Lucas escreveu, o que ele escreveu com as palavras dele, né? Então, o meu glória vai para essas pessoas que não só conheceram, né, Jesus diretamente, ou que estiveram com pessoas que conheceram e que se preocuparam em fazer esse relato escrito, porque, como diz, só Deus sabe por que Jesus não quis deixar esse relato escrito, mas, enfim, acho que cabia a ele fazer as coisas e aos demais, né? Aos demais que registrassem, né? Ele já estava muito ocupado fazendo bastante coisa, né? Afinal, ele não era um filósofo, né? Ele era filho de Deus, então ele não estava lá para redigir. Mas, enfim, que bom que tinha pessoas que queriam escrever sobre isso, né? Então, meu glória vai para essas pessoas que lá atrás, 2000 anos atrás, se preocuparam em fazer esses registros tão importantes pra gente, né, que nos deixam, assim, esse material riquíssimo que é a Bíblia, né, que a gente também, dentro do Leiga, faz a contextualização, a gente aprende toda vez, né, como é que era não só, né, aprende sobre a palavra, mas também aprende sobre geografia, sobre história, aprende um monte de coisa, né. Então, meu glória fica para essas pessoas que se dedicaram a fazer esses registros. Arrasou! Muito glória, então, né, gente? Então, agora a gente passa pro nosso momento dica, nosso momento livro, filme ou frase, aquilo que hoje né, que uma de nós irá partilhar como uma sugestão, como algo a refletir, às vezes ligado ou não com a palavra de hoje. E eu passo então essa responsa para minha colega Lé. Para o momento Boa Nova, obrigada, gente. Olha lá. Deixar registrado. Era para que vocês completassem, olha lá. Todo mundo responde. Complete. Até parece. Quero partilhar a boa nova com você.
Mas então, na verdade, o meu momento, ele não sei se tem a ver com o evangelho, ele é inspirado. E na verdade é uma sugestão de algo que eu faço, e se você achar interessante e quiser fazer, é uma experiência legal. Eu, na verdade, ser feito no início do ano, em geral eu faço no dia 31 de dezembro, mas eu faço uma carta pra mim mesma no futuro. E, lógico, uma carta amorosa, né, gente? Ou de coisas que você... Só que, assim, ela é no futuro, mas ela é no presente, entendeu? Você escreve, hoje é dia tal do tal, você, né, você conseguiu isso, você conseguiu desapegar daquilo, tornou uma pessoa melhor, etc e tal. Então, é bem interessante na hora que você abre, sabe? Até meio emocionante, pra ser sincera, até porque você percebe que você tá aqui ainda, né? E isso eu acho muito legal, muito vida. E eu pensei nisso porque eu lembrei de Jesus, então, lendo, né, tipo, a profecia que estava acontecendo. Então, eu achei algo interessante de compartilhar. Então, se Muito você tiver bom. interesse, eu acho que começo do ano ainda, né, dá para fazer. E guarda, não abre. Eu até escrevo lá, abrir em tal data, sabe? Pra eu não querer pegar. E é legal, assim, é bem legal você ver que você é muito mais daquilo que você pensa que você é. Então vai minha sugestão, uma carta para você no futuro, mas escreve a carta, né, no presente, vamos dizer assim. Se você quiser escrever no futuro também, mas enfim, é isso. Adorei! Nossa, tudo a ver, na verdade, né? Fez um paralelo muito legal. Adorei, vou fazer. E é muito legal quando a gente lê coisas, né, que a gente já escreveu. Isso eu não sei se vocês curtem, mas eu acho uma experiência muito, muito, muito importante que a gente deve fazer mesmo. Bom, então estamos chegando ao fim de mais um episódio do Leiga Partilha. E esperamos que vocês tenham gostado. E caso vocês queiram nos mandar suas críticas, comentários, sugestões, especialmente suas partilhas da palavra, nós temos canais de contato que a Lu fala para nós. Então, gente, estamos lá no Facebook como Leiga Partilha, falhamos os episódios por lá. Também estamos no Instagram como @Leiga Partilha. E os nossos episódios a gente manda para quem quiser, a gente manda por transmissão no WhatsApp. Então, se você tem interesse também, além de interagir ali nas postagens que a gente faz nas redes sociais, se você tiver interesse em receber os episódios, você manda uma mensagem pra gente por DM, por Messenger, de jeito que você quiser, pra passar seu número. Não é grupo, né, pra deixar bem claro, não tem bom dia, boa tarde, boa noite, é só o episódio mesmo que a gente manda, que é quinzenalmente, geralmente a gente faz, né, a cada 15 dias, e a gente manda lá pra você ter, né, o episódio pra facilitar aí a sua vida. Então, conversa aí com a gente, partilha com isso aí, tá? Vocês partilhando com a gente. Boa. E Alex, então, fala pra nós aonde é possível, onde se encontra a Leiga Partilha. Bom, além deste canal que você está ouvindo agora, né, nós estamos disponíveis em diversos, não sei se todos, mas diversos agregadores de podcast. Se você jogar no Google Leiga Partilha, você encontra. E principalmente naqueles mais conhecidos de todos, né? YouTube, Spotify e dentro do nosso canal no Instagram, o IGTV. Então, lugar, tudo gratuito, facinho para você ouvir. Dá uma chance aí pra gente. E compartilhe se você gostou. É isso aí, gente. Então, e também, né, nos marque aí nas suas partilhas, coloque aí a hashtag @Leiga Partilha. Nós também nós gostamos, né, de ser aí, de também receber partilhas de vocês e de comentários. Então, comente aí, vale essa ação aí, vai valer para dar uns apoio, para nos dar um empurrão, né, meninas? Pra, tipo, força, meninas, força, guerreiras, continuem. Sim, gente, 2 anos. Isso aí. Então, vamos lá para as despedidas? Em 3, 2, 1. Tchau!